Transforme a sua vida em um ano. Como, Marcos? Lendo a Bíblia de capa a capa. Nós estamos lendo a Bíblia em um ano. Hoje é o dia 112 da nossa leitura e eu quero convidar você a abrir então as Sagradas Escrituras na segunda carta aos Coríntios. E se você está aqui pela primeira vez, eu quero dizer que esses 112 dias você tem aqui gravado nesse canal. Depois você, ao terminar esse vídeo, na descrição desse vídeo você consegue acessar esses 112 dias. Então, não se preocupa, se você perdeu, você consegue acessar então todos esses 112 dias da leitura. Neuzinha, obrigado por estar aqui acompanhando. Bom dia mais uma vez. Então, abra aí a sua Bíblia, nós vamos iniciar essa segunda carta aos Coríntios no dia de hoje. Vamos ler capítulo 1, 2, 3 e 4, eles são capítulos alguns mais curtos. Então, a gente está vendo mais um livro, iniciando mais um livro. Nós terminamos no dia de ontem, no dia 111, o livro de Josué. Foi bem gostoso o livro de Josué. Josué é o homem que deu continuidade, né, no trabalho de Moisés, né, a entrar na terra prometida, nas promessas do Senhor. E nós vimos muito sobre o velho, essa primeira aliança que Deus fez com o povo. 1 Coríntios, qual o capítulo e vocês? A gente está na segunda carta aos Coríntios. A gente já leu a primeira carta aos Coríntios antes do livro de Josué. Nós terminamos Deuteronômio, lemos primeira carta aos Coríntios e voltamos para o Velho Testamento, lemos o livro inteiro de Josué e agora vamos iniciar, Neuza, 2 Coríntios. Então, 1 Coríntios, 2 Coríntios. Nós já entendemos, já estudamos, já vimos, já lemos em 1 Coríntios que existia mais do que 2 cartas aos Coríntios. Pelo menos 4 cartas, 2 delas foram perdidas. Não está no cano. Então, acompanhe comigo a leitura, você que está aqui. Versículo 1. Paulo agora vai saudar os irmãos novamente. Paulo ficou um período, essa carta ele não estava mais lá, mas ele ficou um período nessa cidade essa que era uma cidade portuária, a gente viu, né, uma cidade muito importante em termos de comércio. Como é portuária, tinha muita gente entrando e saindo na cidade e muitos problemas que a igreja tinha por conta das coisas das influências das coisas que aconteciam na cidade estava dentro da igreja. Parece que a gente vive a mesma coisa. A importância de lermos essas cartas entre nós para nos advertirmos. Sim, para nos advertirmos. Então vamos ler, né? Estamos aqui para ler. Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus, olha que interessante, para ser apóstolo. Se lembra quando ele estava a caminho de Damasco? Foi Jesus Cristo mesmo que chamou. É a ser apóstolo de Jesus, né, de Cristo Jesus. Escrevo esta carta agora com o irmão Timóteo. A primeira era Demóstenes, agora ele está com Timóteo. A igreja de Deus em Corinto e todo o seu povo santo em toda a Caia. Olha que interessante. Primeiro a igreja de Deus, tá? Se tem algum nome de igreja diferente, a igreja do fulano, a igreja não sei o quê, você não vai encontrar dentro das escrituras nome de igreja, tá? A igreja, ela é de Deus, né? A igreja é instituída por Jesus, né? Versículo 2, que os nossos pais, que Deus,
né? Nosso Pai, o Senhor Cristo, lhe dê graça e paz. Ivonete, estou aqui agora. Amém, Ivonete. 2 Coríntios, capítulo 1, a gente vai iniciar agora. Lemos o versículo 2. Vamos ler agora o versículo 3. Deus encoraja a todos. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso, Deus de todo encorajamento, né? Olha a ligação entre as escrituras que nós lemos de Josué e agora, né? Que muitas coisas a gente vê Josué. Josué, seja forte e corajoso, né? Estou com você, entra na terra prometida, mas aí eles vão ver que tem uma série de dificuldades. Eu estou com você. E Paulo está confirmando. Você está vendo essas leituras da correlação entre a primeira e a segunda aliança? A importância da primeira aliança? Infelizmente, muitos cristãos acabam, né, tirando fora. Não, quando você vai estudando, você vai entendendo a importância da nova aliança. Então, o Deus do encorajamento, ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflição. Então, se estamos passando por aflição, encoraje os irmãos. Seja forte e corajoso como Josué. Deus é contigo, Deus é conosco. E você e eu temos o Espírito de Deus dentro de nós. É Deus que movimenta a gente. Versículo 5, pois quanto mais sofrimento por Cristo suportarmos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mas Deus, por que tudo isso está acontecendo? Para o meu poder se manifestar, irmãos. Né? E Deus, mas Deus, estou com espinho na carne. Paulo vai falar sobre isso nessa carta. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Olha que legal. Versículo 6. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflição, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Né? O deserto ele é bom. Eles ficaram no deserto. O deserto é bom. Eu tenho passado por isso nesses últimos anos. É bom. Dói, mas é bom. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês. E então vocês poderão suportar pacientemente mesmo sofrimento que nós. Temos firmes esperança de que, assim como vocês participaram do nosso sofrimento, também participarão de nosso encorajamento. Versículo 8. Irmãos, queremos que saiba das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu tantas orações feitas em nosso favor. Então continuamos, encorajamos irmãos, mesmo nas aflições, como Paulo passou, né? Se você lê Atos, você vai ver, né? E Paulo vai relatar também em algumas cartas. Continuemos orando, encorajando os irmãos, porque Deus é contigo, Deus é conosco. Versículo 12, a mudança de planos de Paulo. Podemos dizer com certeza e com consciência limpa que temos vivido em santidade. Olha a importância da santidade, da separação do pecado. Sinceridade dadas por Deus, dependemos da graça divina e não da sabedoria humana. É dessa forma que nós temos conduzido diante do mundo, especialmente em relação a vocês.
Nossas cartas foram claras e objetivas, não havendo nada escrito nas entrelinhas. Tá vendo? Nossas cartas, ou seja, mais do que uma, nós lemos em 1 Coríntios, foram claras e objetivas, não havendo nada escrito nas entrelinhas, ou que não conseguem compreender. Espero que um dia vocês nos entendam plenamente, mesmo que não façam agora. Então, no dia do Senhor Jesus, poderão se orgulhar de nós, como nós orgulhamos de vocês. Versículo 15, porque eu estava tão certo de sua compreensão e confiança, queria abençoá-los duplamente, visitando-os 2 vezes. Paulo visitou uma vez, né, queria visitar pela segunda. Primeiro, a caminho da Macedônia e depois ao voltar de lá. Então vocês poderiam me ajudar com a minha viagem para a Judéia. Talvez vocês estejam se perguntando por que mudei de ideia. Será que faço meus planos de modo irresponsável? Ou será que sou como pessoas do mundo que dizem sim, quando na verdade querem dizer não? Tão certo como Deus é fiel, nossa palavra a vocês não oscilam entre sim e não. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos, e sendo ele sim definitivo. Ele sempre faz o que diz, pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com o alto e claro sim. Por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. E é interessante que a promessa de Deus também se cumpriu lá, né? Quando nós acabamos de ler o livro de Josué. Versículo 21, é Deus quem nos capacita. Para de você e eu acharmos que somos tão bons assim, é o Espírito de Deus, é o fruto do Espírito, de Gálatas 5:22. E vocês permanecemos firmes em Cristo, né? Ele nos ungiu, ou seja, você e eu fomos escolhidos e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que ele nos prometeu. Agora invoco a Deus como testemunha de que foi para poupá-los, que ainda não voltei a Corinto. Isso significa que queremos controlar vocês. Isso não significa que queremos controlar vocês, dizendo-lhes como exercer sua fé. Nosso desejo é trabalhar com vocês para que tenha alegria, pois é pela fé que permanecemos firmes. Olha que interessante esse versículo 23. Tem pastores que querem ser o quê? O dono do membro, né? O dono das pessoas. E na verdade ele está falando, não é isso que a gente quer. A gente não quer ter controle de vocês. A gente quer trabalhar, servir, né? Eu não gosto muito de falar da palavra liderança, mas o pastor é aquele que está conduzindo, servindo, né? E não é sobre ter esse domínio. E a gente vê, infelizmente, né, algumas denominações, alguns irmãos que acabam tomando decisões assim, que quer ter domínio sobre a vida de outro. Capítulo 2, então, versículo 1 fala, por isso resolvi não entristecê-los com outra visita dolorosa, pois se eu lhes causar tristeza, quem me alegrará, né? A importância de a gente estar junto, né, em alegria, um alegrar o outro. Certamente não serão aqueles a quem entristeci. Esse foi o meu motivo de eu ter escrito como o fiz, para que, quando eu for, não seja entristecido por aqueles que deveriam me alegrar. Sem dúvida, vocês sabem
que minha alegria vem do fato de vocês estarem alegres. Escrevi aquela carta, a outra, com grande angústia, com o coração aflito e muitas lágrimas. Minha intenção não era entristecê-lo, mas mostrar-lhes o quanto amo vocês. Irmãos, amor é demonstrar, amor é repreender. A palavra de Deus nos repreende a um caminho de santidade. Se você ama o seu filho, você o repreende, você conversa, você direciona, né? E que nós possamos demonstrar uns aos outros. E não ficar com mimimi, triste, porque tocou no orgulho, porque a gente tem a mania de sempre querer vencer, né? De querer sobrepujar, sobressair em relação ao irmão. Eu já fui, né, advertido algumas vezes na minha vida, e isso é bom, nos traz a gente ser alerta. Não há pessoas boas o suficiente para não ser alertado. E aí no versículo 5, o perdão para o pecador, né? Não exagero quando eu digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas também, certo ponto, a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele. Isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é a hora de perdoá-lo e confrontá-lo. Do contrário, pode acontecer de ele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirme seu amor por ele. Ele está falando de alguém. E eu lhe escrevi daquela forma para testá-lo e ver se seguiriam todas as minhas instruções. Se vocês perdoam esse homem, eu também perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faça-o na presença de Cristo em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Olha, quem está aí, o inimigo. Pois conhecemos seus planos malignos. Quando cheguei à cidade de Troade para anunciar as boas novas de Cristo, o Senhor me abriu uma porta de oportunidade, contudo, não tive paz em meu espírito. Pois meu querido irmão Tito ainda não havia chegado com notícias de vocês. Assim despedi-me dos irmãos dali e fui à Macedônia para procurá-lo, né? Pode ser que talvez, né, se lembre da primeira carta, que havia um homem casado com a sua própria, né, a madrasta, né, um homem, e as pessoas estavam achando aquilo normal, né, e isso foi advertido, né, quanto a advertência teve, né, na primeira carta. Ele faz menção à primeira carta. Versículo 14 de capítulo 2. Ministros da nova aliança, mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte. Como um doce perfume, somos aromas de Cristo que se eleva até Deus, mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação, mas para os que estão sendo salvos, somos perfumes que dá vida. E quem está à altura da tarefa como essa? Não somos como muitos que fazem da palavra de Deus um artigo de comércio. Pregamos a palavra de Deus com sinceridade, com autoridade de Cristo, sabendo que Deus nos observa. E é interessante que, para muitos, ficar ouvindo a palavra de Deus dá coceira no ouvido. As pessoas não querem ouvir, não querem ficar nem 20, nem 30 minutos ouvindo a palavra de Deus, já não vê a hora de sair do culto, já não vê a hora de sair da reunião, já não vê a hora de ser uma Marta inquieta, né? E ele está trazendo isso, né, que para muitos soa como um aroma agradável a Deus, mas para outros é como irritar-se, né? Capítulo 3, curtinho também, o 4 e a gente encerra. Versículo 1, será que estamos começando a nos recomendar outra vez?
Somos como aqueles que precisam entregar-lhes ou pedir-lhes cartas de recomendação? Vocês mesmos são nossa carta escrita em nosso coração, para ser conhecida, lida por todos. Sem dúvida, vocês são uma carta de Cristo, que mostra os resultados de nosso trabalho em seu meio, escrita não com pena e tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, gravada nas tábuas de pedra, não gravada nas tábuas de pedra, né? Como foi feito no passado, mas o que? Escrita nos corações humanos. Estamos certos disso por causa da grande confiança que temos em Deus por meio de Cristo. Não que nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta própria. A nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Não da lei escrita, mas do Espírito. A lei escrita termina em morte, mas o Espírito dá vida, né? A lei terminou em Cristo, né? Cristo cumpriu a lei. A lei é boa, né? A lei é instrução, a lei é que fez com que o Espírito de Deus agora habite em você e em mim através de Jesus. Versículo 7, a glória da nova aliança. O antigo sistema, com suas leis gravadas em pedra, terminava em morte, embora tivéssemos começado com tamanha glória que os israelitas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, por causa da glória que brilhava em seu rosto. Ainda que esse brilho já tivesse se desvanecendo, acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema que se baseia na obra do Espírito? Se o antigo sistema que traz condenação era glorioso, muito mais glorioso é o novo sistema, que nos torna justos diante de Deus. Porque nós somos justificados por quê? Pela fé e não pela obra, pela fé em Cristo agora. Uma vez que o novo sistema nos dá esperança, podemos falar com grande coragem, não somos como Moisés que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não vissem a glória. Embora ela estivesse se desvanecendo, mas a mente do povo estava endurecida. Até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhes cobre a mente. Esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido, pois o Senhor é o Espírito. Aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecido com Ele. Ele está trazendo justamente para que todos eles possam compreender e nós compreendermos quem é Jesus, a importância de Cristo, a importância da revelação de Deus agora na gloriosa vida de Cristo. Cristo, ele é a revelação de Deus. Ele é a obra-prima. Toda a Bíblia quer revelar quem é o Pai através de Jesus. Às vezes até você ouve um louvor, ninguém explica Deus, e não é uma verdade. Porque a explicação de Deus está revelada em seu Filho Jesus, na obra salvífica, minha e sua. Por isso da importância de entender Cristo, que muitos judeus ainda não compreendiam, e o próprio Paulo, ele é fariseu de fariseu, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 5, 6, diz quanto Paulo era zeloso pela lei, mas o quanto ele entendeu, quando ele era um grande perseguidor, ele caiu ao chão já
convertido quando Jesus o escolheu. Capítulo 4, o último capítulo da leitura de hoje. Segue aqui comigo, os tesouros em vaso de barro. Versículo 1, portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar esse novo sistema, nunca desistimos. Versículo 2, rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcermos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus, e todos que são honestos sabem disso. Versículo 3, se as boas novas que anunciamos estão encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus deste mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas. Não entendo esta mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Olha aqui, ó, como eu disse, acabei de dizer, né? É Deus. Jesus Cristo é Deus. Ele é tão humano como tão divino. Versículo 5. Não andemos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor. E que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Olha, ele não é mandão, ele é servo. Né? Não existe líder, existe o servo por causa de Cristo. Agora, versículo 7. Nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. Somos frágeis, que tem dentro de Deus, dentro do vaso é o Espírito de Deus. Versículo 8, e de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrotados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Assim, sim, vivemos sobre o constante perigo de morte, porque servimos a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentaremos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Versículo 13, continuemos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Cristo em Deus, por isso falei. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará como Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês. E à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graça e Deus receberá cada vez mais a glória. E aí eu grifei versículo 16 até o versículo 18. Por isso, nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo. O nosso interior está sendo renovado a cada dia, pois estas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Versículo 18, portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas a que não podemos ver
durarão para sempre. Amém. Jesus falou isso, né? Jesus falou, aquilo que a gente, aonde está o nosso tesouro, está o nosso coração, né? Deposite as coisas no céu. Ou seja, aquilo que a gente consegue, né, derramar sobre aquilo que Deus nos dá aos outros, né, o amor ao próximo, são tesouros acumulados no céu. Esse tesouro que a gente não consegue ver. Muitas vezes a gente corre atrás de um tesouro corruptível, né? E aqui é uma palavra, né, de encorajamento para termos olhos espirituais e não carnais. Bom, então essa é a leitura 112 do dia de hoje. E se Deus permitir, essa carta é curta, são 3 dias de leitura. Hoje já passou a primeira e temos mais 2 dias de leitura, 113 e 114, se eu não me engano. Deixa eu confirmar isso aí. É isso mesmo, 113 e 114. E a gente encerra a segunda carta aos Coríntios e vamos ler o livro de Juízes da antiga, da primeira aliança. Então vamos orar, agradecer a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá. Querido Deus, Pai maravilhoso, Criador de todas as coisas, te agradecemos imensamente pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui enriquecendo da Tua palavra. Ajude que essa palavra entre em nossa mente, em nosso coração, em nossa alma, para que o nosso espírito seja conduzido pelo Teu Espírito, Senhor. Que o Teu Espírito nos conduza pelo conhecimento das Tuas Escrituras sagradas, e elas estejam gravadas dentro do nosso ser para que nós sejamos praticantes da Tua obra. Obra essa que foi concluída em Cristo Jesus, aguardando a Sua segunda volta para nos levarmos diante do Senhor. Ajude a produzirmos fé em Ti, Pai, nem que seja mínima, como um grão de mostarda, o Senhor diz. E que a Tua palavra, esse relacionamento, essa comunhão que nós temos com o Senhor, através das orações, das leituras diárias, nos produza, Pai, essa fé, essa esperança e esse amor que o Senhor tem para conosco. Nos enche do Teu Espírito, para que nós possamos derramar também sobre aqueles que não têm esperança. Que nós possamos anunciar as Suas boas novas, que é Cristo Jesus, a obra salvífica. Purifique de todo o nosso ser. Tenha misericórdia de maldito homem que sou, pecador, mas que não quero viver na iniquidade, no pecado. Obrigado porque a Tua misericórdia nos renova mais um dia. Obrigado porque temos as Escrituras Sagradas em nossa língua e temos a liberdade de ler. Abençoe a todos os irmãos, Pai, que aqui estejam acompanhando essa leitura. Fortaleça cada um, supre a necessidade de cada um, como a minha, Pai. Não deixe faltar o pão de cada dia em nossas mesas. Não porque nós merecemos, mas pelo Seu amor, a Sua graça e Sua misericórdia. Proteja e livre do mal. Nos guarde no dia de hoje, Pai. Supre a necessidade, seja ela qual for, Pai, de saúde física, seja dentro de relacionamento, do filho, da mãe, do pai, seja no relacionamento de um casamento. Restaura, Senhor, a nossa vida para que nós possamos andar em caminhos, Pai, sendo conduzido pelo pastor Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém. E Deus te abençoe. Obrigado, Neuza, Ivonete, Cida Gomes, e há outros que talvez passaram e não se manifestaram, aos irmãos que vão ler em outro momento também, irmãos e irmãs, ou aquele que vem aqui pela primeira vez, que talvez não tenha ainda contato e intimidade com a palavra. Então fica o meu convite a você, ao final desse vídeo, vai clicar aqui numa dessas, vai aparecer nessa tela, para você acessar esses 112 dias de leitura.
você tem acesso a isso, você tem acesso ao último dia da leitura de Josué. Você quer ser notificado, você então assina esse canal, ativa o sininho, deixa um joinha, deixa os seus comentários, como irmãs sempre escrevem aqui, e ele vai mandar esse vídeo para outras pessoas. Ele propaga, pessoas que querem e têm sede de Deus, o YouTube vai recomendar esse vídeo para que outras pessoas também sigam. E obrigado por vocês, irmãs e irmãos, que vão lá e escrevem, né, no comentário, quase diariamente eu vejo, né? Isso você está abençoando, fazendo também uma pequena parte, que é muito, para quando a palavra de Deus é impactada na vida das pessoas. Você quer compreender melhor as Escrituras? Eu separei uma área de assinantes. Júlia, obrigado por você comentar aqui. A paz do Senhor, Júlia. Deus te abençoe. Então, eu tenho aqui uma área de membros dentro de uma plataforma chamada Eduz. Ali você clica, aqui na descrição vai estar. Você assina pagando uma mensalidade. Ali vai ter esse conteúdo diário de forma bem organizada. Você então vai lendo isso comigo, você vai acompanhando outros conteúdos que eu estou colocando lá para enriquecer. Você tem o panorama da Bíblia inteira, né? Eu tenho colocado, esse é o meu objetivo, de enriquecer ali. E também eu vou mandar presente na sua casa, né? E em breve tem novidade, se Deus permitir. E eu vou mandar presente para você, mandar alguns livros de presente para você na sua casa, se você concluir toda a leitura, né? E você pode então ser uma assinante lá, R$19,90 por mês, como você assina esses canais, né? Netflix, enfim, você pode assinar lá e sai a hora que quer, enfim, fica à vontade para poder abençoar esse ministério também. Bom, mas aqui está tudo gratuito, e se você quer algum conteúdo que tenha lá pago e você quer, me manda uma mensagem e eu vou ter a honra e o prazer de poder compartilhar com você. Deus te abençoe, nos vemos, se Deus permitir, no dia de amanhã. Que a graça e a paz do Senhor, o Shalom, esteja na tua vida. Convido você também, nesse canal, a ver a mensagem que eu fiz no último domingo. Deus quer tratar você. Dá uma lida lá nessa mensagem, vê se te abençoa também. Um beijo no coração. Se quiser, me siga nas redes sociais, no Instagram, @marcosvalente. E é isso. Ivonete, amanhã é o mesmo horário? Ivonete, como eu disse, eu não consigo me comprometer. São 365 dias que eu procuraria fazer todos os dias no mesmo horário. Se eu me comprometer, é bem provável. Eu já me provei que eu não consigo ter um horário fixo. Infelizmente, eu gostaria disso acontecesse, mas é geralmente pela manhã, tá? Geralmente pelas manhãs, quando eu acordo, é a primeira coisa que eu faço, né? Tem algumas outras coisas que às vezes eu durmo mais tarde, enfim, mas geralmente a primeira coisa que eu faço é procurar ler as Escrituras. Depois demora um pouco para subir, né, o vídeo, para aqueles que vão ler depois. Então, quem não pega aqui ao vivo, mas fica com o celular ligado ali, que vai aparecer uma notificação no seu celular. Tá bom? Deus te abençoe. E acompanhe. É gostoso, né, ao vivo? Eu também gosto de ter essa interação com vocês, mesmo à distância. Eu gosto. É bom. Nos incentiva juntos. E se também durante aqui a aula você quer fazer alguma pergunta
ficam à vontade. A gente, de repente, dá uma pausa ali e poder explicar um pouco mais. O objetivo é fazer só a leitura, para não ficar longo como esse vídeo tá. Mas eu gosto de falar, então eu falo que eu estou no tempo Kairos, no tempo de Deus, quando estou falando aquilo que mais me dá gosto, né? Me dá mais prazer, que é falar da palavra de Deus. A gente perde o tempo cronológico. Ivonete, obrigado, irmão Marcos, pela sua disposição de estar passando conhecimento e entendendo para todos que nós temos sede da palavra de Deus. Gratidão. Obrigado, Ivonete. Eu espero, o que eu desejo, como tem acontecido na minha vida de verdade, é que eu tenho aprendido mais. Isso tem me ajudado. Então, irmãs, e os irmãos também que estão aqui. Tá bom? Nos vemos amanhã. Tchau. Que Deus te abençoe.